Continua comigo porque me ficou uma dúvida. Os prognósticos iniciais da viagem de Lula ao G7 em relação a Donald Trump eram dois: ou de que ele não teria nenhuma interação com Donald Trump e vice-versa, e a segunda é de que poderia ali acontecer um encontro bilateral tentado ali pelos auxiliares de ambos os governos. Chegamos ao fim, então, desse encontro da cúpula do G7 e eu queria uma análise sua. O que é que sai aí da relação entre Estados Unidos e Brasil dessa viagem do presidente, principalmente à luz do que a gente acabou de ver hoje? Só fazer um adendo aqui, eu gostei da pausa dramática do presidente quando o Igor pergunta da seleção, você viu? Ele pergunta, o senhor gostou do resultado? Aí ele põe a mão no queixo, ali deu uma pensada para ser diplomático ali sobre o resultado. Mas, pois é, o Rafa, o que você falou é a pura verdade. Então existia aí essa quase expectativa ali sobre o que ia acontecer. Inclusive a gente noticiou que o presidente Lula decidiu ir à cúpula do G7 após essa série de reveses aí, tanto a designação de PCC e CV como terroristas, que era algo que o governo brasileiro queria evitar, quanto o encontro ali com o Flávio Bolsonaro, né? E que a gente agora sabe que aparentemente o presidente Trump chama de Bolsonaro Júnior. Mas o que eu queria destacar também é que, de fato, não se esperava um encontro entre os dois, porque a agenda do presidente Trump saiu ali com poucas bilaterais, ele não fez muitas bilaterais nesse G7, apesar de ele ter ficado os 3 dias ali, foi um tempo bastante elevado que ele ficou ali na França, considerando as agendas normais do presidente Donald Trump. Mas, assim, a gente vê nos bastidores do governo brasileiro, principalmente, esse jogo de xadrez, né, Rafael? Porque tem ali críticas ao governo Trump, uma tentativa de não esgarçar a relação, mas ao mesmo tempo se posicionar até pelo discurso de soberania, que é um discurso que deve fazer diferença para o presidente Lula durante as eleições. E aí tem acho que você vai entrar nesse assunto depois, Rafa, mas a gente teve aí uma situação em que o presidente Lula estava conversando ali e vazou o áudio, ele falou ali com outros chefes de Estado, e a gente chama de hot mic isso, né? O microfone estava ligado e vazou. Aqui do meu lado, essa imagem mesmo, essa imagem não tem áudio, é só a imagem mesmo, mas ele estava conversando com o primeiro-ministro da Coreia do Sul. E vocês vão ver ali que, nesse momento, eu estava ouvindo isso desde manhã, tá? E aí eles estão falando sobre Donald Trump. Claramente o assunto era Trump. E aí, olha só, os assessores vão lá e tiram o microfone de perto. Foi um dos poucos momentos em que teve essa preocupação. Então a gente deu aí uns 3, 4 vídeos no Metrópolis sobre conversa ali que vazou o áudio, mas nesse momento que o assunto era Donald Trump, o presidente Lula baixa a voz e os assessores se preocupam em afastar o microfone. Ah lá, isso aí mesmo, ó. Ou seja, isso aí é representação visual do que a gente vê nos bastidores, que é o governo Lula tentando meio que até assim empurrar com a barriga um pouco essa relação com o presidente Trump, não desgastar totalmente, mas ao mesmo tempo se posicionar ali. A gente vê críticas críticas diretas do presidente Lula, que eram focadas no Marco Rubio. Agora, realmente, como o Gadelha destacou, ele respondeu o Trump, porque o Trump falou do Brasil, mas de maneira geral a gente via esse xadrez aí. E aparentemente, tá, o saldo final desse G7 não é positivo para essa intenção do governo brasileiro, tá? Porque a gente não viu uma interação pública entre Trump e Lula, teve uma interação ali nos corredores e tal, tem até vídeo circulando, mas não foi ali um gesto, porque quando o presidente dos Estados Unidos ou outro presidente interage com um outro chefe de Estado ali em público, é sempre um sinal. Então, por exemplo, a Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, ela interagiu muito com o Lula, postou vídeos, eles foram para a foto oficial, né, aquela foto de família que eles falam, e ela caminhou ao lado do presidente Lula. Então, quando dois líderes querem demonstrar proximidade, eles fazem isso. Exemplo maior é o Macron. Macron recebeu, o presidente Lula postou vídeo com música da Ivete Sangalo. Então, assim, Lula definitivamente não está isolado no cenário global. Lula tem ali seus aliados, mas existe essa relação tensa com os Estados Unidos, e nesse caso da cúpula com o G7, não houve uma proximidade ali. Houve a oportunidade e não houve a proximidade. Então a gente viu, por exemplo, Lula se encontrar com Volodymyr Zelensky, que é um presidente que já teve ali trocas públicas de farpas entre os dois. E aí eles fizeram mais uma bilateral, e o presidente Zelensky, há um bom tempo, já reduziu bastante o seu tom com relação ao Brasil. O presidente Lula também parou de falar algumas coisas ali com relação à guerra que, né, nem faziam muito sentido, na verdade. E agora, nessa questão da relação do Lula com o Donald Trump, o que a gente vê é isso. O presidente Lula teve uma vitória muito grande quando foi recebido na Casa Branca ali, aquela situação toda de enfim, almoçar com o presidente Trump, passar várias horas ali.
E aí teve o primeiro revés, que foi Flávio Bolsonaro ser recebido, veio o revés da designação de PCC e CV como terroristas, e agora a gente vê um G7 aí em que os dois estavam no mesmo lugar por mais de 2 dias e não teve ali uma proximidade muito grande e teve uma crítica muito duro para qualquer governo ouvir o presidente dos Estados Unidos falando que o seu país é perigoso politicamente. É um recado claro, eu acho, o presidente Trump decidiu falar isso ao vivo para o mundo todo ouvir. Então, é ver quais são os desdobramentos, mas aparentemente, se eu fosse fazer uma aposta, tá? Não é nem apuração, mas pelo que a gente apura aí nas últimas semanas, aquela ala mais ligada ao Marco Rubio, que é crítica ao Brasil, que é mais ligada ali ao Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, eles estão vencendo uma batalha interna ali e talvez a gente possa ver, sim, uma atuação mais firme do presidente Donald Trump com relação às eleições no Brasil, algo que, como o próprio presidente Lula já disse, já previu, né, seria inaceitável. Ele diz uma interferência do governo dos Estados Unidos. Interferência é um termo muito vago, a gente não sabe o que isso significa na prática quando o presidente Lula fala em interferência, talvez um apoio direto ali, talvez uma tentativa de enfim, pedir aos brasileiros para que votem no Flávio Bolsonaro, mas o que a gente está vendo no momento é, de fato, de novo, né, a gente teve um distanciamento muito grande, uma aproximação após a Assembleia Geral da ONU, e agora o distanciamento volta a aumentar, e vou reforçar aqui porque é uma informação bastante relevante, aquela imagem ali do Marco Rubio com o presidente Trump, e ele falando que acabou de ser informado sobre a prisão do Bolsonaro Júnior, ela fala por si. Então, o presidente Trump está ouvindo bastante Marco Rubio nas últimas semanas, e com relação ao Brasil não é diferente. Então, se o presidente Trump falou aí que os Estados Unidos são mais duros que o Brasil e que o Brasil está jogando duro com relação às suas eleições, é esperar agora o que pode vir, né, Rafa? Com certeza aí vão ser dias agitados pelo jeito. Com certeza. E, Samuel, óbvio que política é um assunto muito sério,